abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Hoje nós vamos dar uma pausa na exposição da carta de Paulo aos Romanos, e domingo que vem segue-se a exposição em Romanos. Isso foi conforme dado pelo pastor Pedro, tá? Isso não é uma decisão arbitrária minha. Quero deixar isso aqui registrado à igreja, que nós seguimos aquilo que nos foi determinado, amém? 1 Coríntios, capítulo 15. Eu pedi os irmãos para abrir e eu não abri. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 12. 1 Coríntios 15, nós vamos ler a partir do versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Verso 19. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Até aqui, irmãos, verso 19. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Nós estamos nesse domingo de Páscoa, e foi no domingo que o Senhor ressuscitou, e nós cremos nisso. Queremos, ó Deus, falar um pouquinho sobre esta verdade histórica. Cristo ressuscitou. Que o Senhor possa ministrar ao coração de cada um dos meus irmãos a Tua palavra. Quero me entregar diante de Ti, e que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos, e que Tu sejas glorificado nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Domingo de Páscoa, foi no domingo que Cristo ressuscitou, e o tema da ministração de hoje, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é justamente sobre a ressurreição de Cristo, e a ressurreição como validação da nossa fé. Como é importante que dia após dia possamos fortalecer a nossa fé, firmar a nossa fé na palavra, nas escrituras e nessa verdade bíblica de que Cristo venceu a morte, que ao terceiro dia Cristo ressuscitou. E no capítulo 15 da carta de 1 aos Coríntios, que foi escrita pelo apóstolo Paulo, nós diríamos que temos aqui um tratado apostólico a respeito da ressurreição de Cristo. Paulo, ele trata todo esse capítulo a respeito da ressurreição. Diante de tantos problemas que estavam acontecendo no seio da igreja na cidade de Corinto, inúmeros problemas, inclusive nós já meditamos nessa carta durante vários domingos aqui pela manhã, nos devocionais, e diríamos que
Paulo trata agora de um dos piores problemas que ele vinha enfrentando na igreja dos Coríntios, é que alguns infiltrados na igreja, eles negavam a ressurreição de mortos. E ao negar a ressurreição de mortos, eles estavam, óbvio, negando a ressurreição de Cristo. Talvez muitos influenciados até mesmo pela seita dos saduceus, que não criam na ressurreição dos mortos. Nos versículos anteriores e que foram lidos no início do culto, Paulo ele traz a comprovação da ressurreição de Cristo por meio de várias testemunhas oculares que viram Cristo ressurreto. Ele cita Cefas, que era Pedro, está aí no versículo 5. Depois ele fala dos 12 apóstolos, versículo 5 também. Deixa eu me ver aqui, isso, versículo 5. E depois ele cita, olha, mais de 500 irmãos. Então observe, irmãos, que foram inúmeras pessoas que viram Cristo ressurreto. Ele fala também de Tiago, que era irmão de Cristo, novamente os apóstolos, e por fim ele, Paulo, também pôde ver, ele viu Cristo ressurreto. E você pode ver esse relato também lá em Atos, capítulo 9, quando Paulo teve esse encontro com Cristo ressurreto. Então os que negavam a ressurreição, provavelmente eram influenciados pela ideia grega, de que a imortalidade era apenas da alma. Eles não criam, eles tinham entendimento que era impossível a ressurreição ou a imortalidade do corpo, como sendo também ressuscitado. Mas ao vermos os relatos de Cristo ressurreto, ele estava já num corpo glorificado. Irmãos, é importante nós tratarmos sobre isso, porque isso é um golpe, diríamos, no âmago da nossa fé. A ressurreição de Cristo, ela é um tema central do Evangelho. No versículo 12, no tempo de início da igreja, olhando já para o nosso texto de hoje, a importância de solidificar as bases da igreja, e uma das bases fundamentais era a respeito da ressurreição de Cristo, que precisava ser defendida, pregada com autoridade, com convicção, e Paulo traz provas testemunhais, pessoas inúmeras que viram Cristo ressurreto, que viram Cristo depois de ter vencido a morte. Se você ler o livro de Atos, que vai contar o início da igreja primitiva, a gente sempre usa a expressão igreja primitiva, e você pode observar que na pregação dos apóstolos, eles sempre tratavam de falar a respeito de que Cristo ressuscitou, que Cristo venceu a morte. Ora, se nós temos a ressurreição como um tema central, e Paulo então se depara com pessoas afirmando que não há ressurreição dos mortos, veja a gravidade desse ensinamento, disso que estava sendo disseminado no seio da igreja, na afirmação de Paulo no versículo 13, ora, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se vocês estão dizendo que é impossível que alguém ressuscite, ora, logo Cristo não ressuscitou. Assuma isso, irmãos. Nós vemos que lá desde quando Cristo ressuscitou, que os soldados que estavam guardando o túmulo de Cristo, eles como que viram ou ouviram um grande terremoto, uma luz, e eles fugiram, e então depois eles receberam pagamento para dizerem de que haviam roubado ou levado o corpo de Cristo do túmulo. Uma mentira
que foi disseminada, e até hoje nós diríamos que essa mentira segue, de que Cristo não ressuscitou. O engano das trevas, irmãos, o engano das trevas no seio da igreja, e Paulo agora ele vai trazer esse alerta. E nunca é demais nós firmarmos a nossa fé, consolidar a nossa fé, o nosso coração esteja firmado nessa verdade, para que não sejamos assaltados por argumentos malignos, argumentos seculares, de que Cristo não ressuscitou, de que isso é mentira, de que isso não aconteceu. A ressurreição é um fato histórico, e há comprovações, e a maior prova das comprovações são as testemunhas oculares, que foram inúmeros, que viram Cristo ressurreto. Então nessa noite, eu gostaria de trazer dentro do texto de Paulo, 4 alertas que Paulo traz a respeito dessa mentira que estava sendo disseminada no meio da igreja, de que Cristo não havia ressuscitado. E ele vai se utilizar de uma conjunção causal, o se. Se Cristo não ressuscitou, ora, a nossa fé é vã. E ele vai citar alguns pontos para que nós possamos pensar nessa noite, um alerta, para que nós vigiemos no nosso coração, irmãos, para que o nosso coração esteja firmado na palavra, nas escrituras, que é a palavra de Deus, amém? No versículo 14, põe os seus olhos aí no texto, versículo 14, então o primeiro alerta que Paulo traz, se encontra no verso 14, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. Verso 14, essa palavrinha pequenininha, vã, no grego diz respeito a vazio, destituído de verdade, e a palavra pregação no grego é aquilo que é proclamado, o conteúdo, a mensagem. Em outras palavras, Paulo está alertando a igreja, se Cristo não ressuscitou, aquilo que pregamos, aquilo que nós estamos anunciando, é mentira, é uma farsa. Logo, a fé dos coríntios, da igreja dos coríntios, estava firmada no nada, numa mentira. É a ressurreição que mostra, irmãos, que Deus está na pregação. Como eu disse, você depois pode ler o livro de Atos e você vai observar que na pregação dos apóstolos, eles sempre falavam que Cristo morreu, mas que Cristo ressuscitou. Então a ressurreição, ela evidencia que Jesus é Deus, é uma das provas. E ao ressuscitar Cristo, ele retornou aos céus, e ele está assentado à destra de Deus Pai, coroado de glórias, coroado de majestade. Ele venceu a morte. A base da pregação são as escrituras, e nas escrituras nós temos o respaldo de que Cristo venceu a morte. Lá no Antigo Testamento já tinha sido pré-anunciada a ressurreição. No Salmos 16, versículo 10, que é um dos salmos que apontam para Cristo, diz assim o texto: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então Jesus Cristo também nos evangelhos, quando você lê os evangelhos, Jesus Cristo inúmeras vezes anunciou que ao terceiro dia ele ressuscitaria. É necessário que o Filho do Homem morra, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Então dizer que Cristo não ressuscitou é dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Mas cabe aqui, irmãos, uma pergunta para cada um de nós, em meio a um tempo tão difícil que nós temos vivido, em que no seio da igreja
tem se infiltrado tantas mensagens distorcidas, palavras estranhas, pregações, onde o homem está no centro, e por aí vai. Será que nós, você, eu e você, cremos verdadeiramente que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque muito tem se dito que a Bíblia contém a palavra de Deus. Nem tudo é palavra de Deus. Mas eu quero dizer para vocês, nós, filhos de Deus, que cremos em Cristo ressurreto, a Bíblia é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Por que nós estamos reunidos aqui nessa noite? Porque nós cremos em Cristo Jesus. Nós seguimos a um Deus que venceu a morte. Ele reina, Ele vive, e Ele, um dos seus atributos é a onipresença. Ele está presente aqui conosco nessa noite. Ele está conosco porque Ele venceu a morte. Então a ressurreição é tema central na nossa pregação, e o Evangelho é apontar para Cristo, é falar de Cristo. A palavra de Deus, como diz lá em Hebreus 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, é ela quem transforma os corações. Então, queridos irmãos, a nossa pregação não é vã, a nossa fé não é vã, porque Cristo ressuscitou. Então Paulo trata de trazer esse alerta para a igreja. Cuide do teu coração, meus irmãos, cuide da fé que foi implantada pelo próprio Cristo em você, através da palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Em segundo lugar, o segundo alerta que Paulo traz para nós, se encontra no versículo 15. Ora, se Cristo, seguindo a dinâmica de Paulo, se Cristo não ressuscitou, versículo 15, nós somos tidos como falsas testemunhas de Deus. Versículo 15 diz: e somos tidos por falsas testemunhas de Deus. E segue o texto. Quem tem a versão da NVT, a nova versão transformadora, diz: então estamos todos mentindo a respeito de Deus. Olha a gravidade sendo infiltrada no meio da igreja. No início Paulo não falou, no início Paulo, ele nos traz aqueles que viram Cristo ressurreto. Ora, aqueles que viram, as testemunhas oculares, então é mentira, eles não viram coisíssima nenhuma. E mais, olha a gravidade, irmãos, são falsas testemunhas, estão indo contra o próprio Deus, dizendo algo que Ele fez, sendo que Ele não fez. Estamos afirmando que Deus ressuscitou Cristo, sendo que Ele não ressuscitou. Isso é grave. Paulo quer que entendam a seriedade do tema, é base do cristianismo, é base da nossa fé. Hoje, domingo de Páscoa, em que Cristo ressuscitou, é base, fundamento. Inúmeras e tantas igrejas espalhadas pelo mundo creem nessa verdade, Só que Paulo, ele traz para nós, olha, é verdade, é que não eles, Paulo e os apóstolos, estão indo contra Deus. Não é Paulo e os apóstolos que estão indo contra Deus, mas sim os defensores dessa mentira diabólica. São esses que dizem, que argumentam que Cristo não ressuscitou. Esses sim estão indo contra o próprio Deus. É como se Paulo dissesse a eles: olha, é vocês, porque estão dizendo que Ele não ressuscitou a Cristo. Vocês estão afirmando que Deus não é poderoso para fazer o que Ele bem entender dentro da sua soberania, e Cristo sendo o próprio Deus. A doutrina da ressurreição, ela respalda
a soberania, ela respalda o poder e a autoridade do nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz que não há nada impossível para Deus. Senão Ele não seria Deus. Se houvesse algo que Ele não pudesse fazer, Ele não era Deus. Mas Ele sim ressuscitou Cristo ao terceiro dia. O seu Filho amado venceu a morte. Mas cabe aqui, irmãos, também uma reflexão, o cuidado para que nós possamos falar apenas aquilo que Deus falou. Nós precisamos, novamente voltamos para as Escrituras, novamente nós precisamos nos submeter à palavra de Deus, no zelo, no cuidado de interpretá-la corretamente com temor. Temos ouvido tantas interpretações, sem levar em conta o contexto anterior, posterior, imediato, o contexto de todo o livro, o contexto de toda a Bíblia, e aí temos visto tantas aberrações, tantas loucuras, tantas heresias sendo disseminadas no seio de inúmeras igrejas. Que possamos estar atentos, para que possamos estar firmados nas Escrituras. Nós não somos falsas testemunhas, nós não vimos com os nossos próprios olhos, mas temos o relato bíblico que nos conta testemunhas oculares que viram Cristo ressuscitado, Cristo ressurreto, e precisamos crer nessa verdade. Você crê? Sim ou não? Cabe a você responder. Em terceiro lugar, seguindo o alerta de Paulo, se Cristo não ressuscitou, no verso 17, ele diz, é vã a nossa fé, e aqui nós temos algo muito grave, tudo é grave, né, irmãos? E ainda permaneceis nos vossos pecados, verso 17, você observou aí, se Cristo não ressuscitou, é vã vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Paulo já havia falado da fé, no verso 14, e aqui ele vai ampliar ainda mais essa reflexão, esse conceito. No verso anterior, no verso 16, Paulo, ele repete a afirmação do verso 13, você pode observar aí no verso 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Para mostrar, irmãos, ele fala novamente, ele repete algo terrível que está dentro da igreja, para mostrar a gravidade desse ensinamento que estava sendo levado adiante, o cuidado que a igreja precisava ter com esse falso ensino. A fé salvadora em Cristo Jesus, irmãos, porque se Cristo não ressuscitou, nós ainda permanecemos em nossos pecados, ou seja, a fé salvadora em Cristo Jesus, ela foi inútil, ela não tem propósito nenhum. Irmãos, se Cristo não ressuscitou, observe a gravidade, não há redenção, não fomos redimidos, não há reconciliação, não fomos reconciliados em Cristo com Deus, não há justificação, doutrinas fundamentais da nossa fé, pois estaríamos falando de um Deus morto, estaríamos falando de um Deus que continua, que permanece morto, e o morto pode fazer alguma coisa? No verso 3 do capítulo que nós lemos no início do culto, deixa eu ler novamente, verso 3, Paulo diz o seguinte: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelo que, irmãos? Pelos nossos pecados segundo as Escrituras, morreu pelos nossos pecados. A eficácia da morte de Cristo tem a sua completude na ressurreição. Sem a ressurreição, tudo teria sido em vão, a morte na cruz teria sido em vão, Cristo teria morrido em vão, para nada, se Ele ainda estivesse
morto. Sem Cristo ressurreto, estaríamos ainda vivendo em nossos pecados, como qualquer outros, governados pelos nossos próprios pecados. Então a ressurreição de Cristo, ela valida a nossa fé, uma fé direcionada ao Deus que vive para todo sempre. Servimos ao Deus vivo, que nos resgatou da maldição do pecado, que nos livrou da morte eterna. Nós hoje pela manhã celebramos a Santa Ceia do Senhor, a qual nós nos lembramos do que Ele fez por nós na cruz do Calvário, mas também nos aponta para o futuro escatológico, quando Cristo voltará para buscar a sua igreja. Ele deixou isso registrado nas Escrituras: Cristo voltará. E sabe por que Ele voltará? Porque Ele está vivo, Ele vive, e Ele voltará para buscar a sua igreja. Eu e você estaremos com Ele por toda a eternidade. Fomos sim, irmãos, Cristo ressuscitou. Nós não estamos dominados ou ainda perdidos em nossos pecados. Nós fomos lavados e remidos pelos nossos pecados, graças à iniciativa do próprio Deus, que deu seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. O que tinha que ser feito já foi feito, irmãos. Jesus na cruz, Ele disse: está consumado. E a garantia de todo esse trabalho, dessa obra grandiosa na cruz do Calvário, a garantia é que ao terceiro dia Ele ressuscitou. O sepulcro está vazio, não há corpo, porque Ele voltou aos céus, está à direita de Deus Pai, coroado de glória. Bendito seja o Senhor. Então, nós não estamos perdidos em nossos pecados, fomos livres da condenação, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Somos salvos, porque o Deus vivo é quem nos salvou. E em quarto e último lugar, Paulo traz o seu último alerta a respeito dessa mentira. Se Cristo não ressuscitou, aí você pode olhar para os versos 18 e 19. Se Cristo não ressuscitou, os que dormiram em Cristo pereceram. E essa palavra dormir significa aqueles que morreram em Cristo. Se Cristo não ressuscitou, os que dormiram em Cristo não pereceram, e a esperança da eternidade com Cristo não existe. A eternidade com Cristo não existe. E uma das coisas que também era, disseminado no meio pelos próprios pagãos é que a morte era o fim de todas as coisas. O adversário que por fim derrotaria todos os homens, a morte. Mentira, foi a morte que foi derrotada. E a plenitude dessa realidade se consumará quando Cristo voltar. Vai um pouquinho à frente aí no próprio capítulo 15. Vamos ler aqui o versículo 54 e 55, que diz assim. Versos 54 e 55. Paulo diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte, verso 56, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então, irmãos, Cristo venceu a morte, e aqueles que morreram em Cristo já estão com Ele, e também ressuscitarão na segunda vinda de Cristo,
receberão um corpo glorificado. Não mais esse corpo corruptível, dominado pelo pecado, mas um corpo incorruptível, sem o domínio do pecado. Será que é possível você fazer o exercício e tentar pensar na grandiosidade dessa verdade, de um tempo da eternidade com Cristo, em que não terá mais o domínio do pecado? Não haverá mais essa luta interna entre o espírito e a carne, que militam um contra o outro, como diz lá em Gálatas, porque nós teremos um corpo incorruptível, um corpo glorificado. Como será esse corpo? Nós não temos como mensurar, mas estaremos por toda a eternidade, vivos, ressurretos, com Cristo, que venceu a morte, que ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Lembram do ladrão que estava na cruz? Quando ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Jesus, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Em Filipenses 1:21, Paulo diz: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Por que Paulo diz que o morrer é lucro? Ele vai explicar no verso 23 de Filipenses 1, ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir, ou seja, de morrer, e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, irmãos, por causa da ressurreição de Cristo, aqueles que dormiram, aqueles que morreram em Cristo, eles não pereceram, como tentavam argumentar, e Paulo vai defender no verso 18, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram, mas eles não pereceram, porque Cristo ressuscitou. Eles estão já com Cristo na eternidade. E no verso 19, nós temos as promessas da eternidade com Cristo. Mas se Ele não ressuscitou, irmãos, a nossa esperança, porque nós não temos a esperança de que Cristo voltará, nós não temos a esperança de que quando morrermos estaremos com Cristo, então isso tudo, a nossa esperança está firmada também numa mentira. Tudo então, na verdade, se resume em quê? Nessa vida. Depois da morte acaba tudo. E aí Paulo ele termina o seu argumento dizendo: então nós somos os mais infelizes dos homens. Você que tem a NVT, diz assim: então nós somos dignos de pena. Quem tem a NVI, nós somos dignos de compaixão. Pensa aí, irmãos, recebemos Cristo como Senhor e Salvador, e nós sabemos que a vida com Cristo não é uma vida de facilidades. Você tem que negar a si mesmo, você tem que tomar a sua cruz a cada dia. Eu e você temos que renunciar tantas e tantas coisas. Jesus deixou claro: nesse mundo tereis aflições, dores. Quantos dos nossos irmãos morreram aí de Covid? Quantos que estão sofrendo, padecendo por conta de doenças, de enfermidades, sofrendo dores? Quantos dos nossos irmãos espalhados por esse mundo, sendo perseguidos, presos, inúmeras tribulações, e tudo isso para nada? Porque aí morreu e pronto, é o fim de tudo? É digno de pena mesmo, irmãos. Viver uma mentira como se fosse verdade, para nada. Mas não é mentira, Cristo ressuscitou, e nós estaremos com Ele na eternidade. Aqueles que morreram em Cristo já gozam da presença de Deus, e na segunda vinda de Cristo, eles também terão seus corpos ressuscitados, corpos transformados. Eu queria trazer essa reflexão para nós nessa noite, irmãos, para que você não seja assaltado pela incredulidade,
para que você não seja assaltado por falsos ensinamentos, por falsas doutrinas, a respeito de que Cristo não ressuscitou. Hoje mesmo eu tive eu não vou dizer que foi um embate, mas ali no grupo de WhatsApp da família, uma pessoa da minha família, ele argumentando de que Cristo não ressuscitou. E eu repliquei, mas nós sabemos que é necessário a ação do Espírito Santo de Deus no coração do homem, para convencê-lo. Cuide do seu coração, meus irmãos. Viva essa verdade diária. Nós não podemos nos apegar às coisas desse mundo, porque elas são temporais. Temporais. Nós precisamos estar agarrados, apegados às coisas que são eternas. Paulo traz o alerta sobre o perigo dessa mentira, de que não há ressurreição dos mortos. E logo, se não há ressurreição de mortos, Cristo também não ressuscitou. A pregação e a fé seria vã. Nós seríamos tidos como falsas testemunhas. Estaríamos mortos, irmãos, ainda nos nossos delitos e pecados. E a morte é o fim. Não há esperança de eternidade com Cristo. Isso tudo é mentira. Cristo ressuscitou. A nossa fé está firmada no Deus Todo-Poderoso, que vive para todo sempre. Depois você poderia mergulhar ainda mais no capítulo 15, que Paulo vai seguir os próximos versículos falando da importância. Ele segue falando da importância da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é a garantia, é a validação da nossa fé. O que está nas Escrituras é verdade. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Que o nosso coração esteja firmado nessa verdade, nesse dia de Páscoa, nesse domingo. E foi no domingo que Cristo venceu a morte, saiu daquele sepulcro, e inúmeras testemunhas viram Cristo ressurreto. E Ele foi assunto aos céus, está sentado à destra de Deus Pai. Vamos orar? Feche teus olhos. Eu quero que você tenha um breve momento de reflexão sobre como está o seu coração. Salomão vai dizer em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele, do coração, que procedem as fontes da vida. Ore ao Senhor. Continue orando. Eu vou ler um texto da palavra de Deus enquanto você segue orando. Depois estarei orando a oração final. 1 Tessalonicenses 4:13-18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos,
seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo termina dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que Deus aplique a sua palavra em nosso coração. Guarda o nosso coração, Pai. Ajuda-nos a guardar o nosso coração em Ti. Nessa verdade de que o Senhor morreu pelos nossos pecados e que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, venceu a morte e vive para todo sempre. Nós cremos. Deus, ajuda-nos a guardar o nosso coração nesta verdade e dá-nos ousadia e coragem para com intrepidez anunciarmos a Cristo aqueles que ainda não te conhecem e pregarmos sobre Cristo que morreu, mas também o Cristo que ressuscitou e que está assentado à destra de Deus Pai, coroado de glória e de majestade, e que um dia voltará para buscar a tua igreja, e reinaremos com Ele por toda a eternidade. Possamos nos consolar uns aos outros com esta verdade bíblica, em meio a tantas lutas e tribulações e dificuldades que enfrentamos nesta terra. Possamos estar com o nosso coração firmado na eternidade com Cristo Jesus. Assim oramos e te agradecemos por esse domingo de Páscoa, por esse domingo de ressurreição. Bendito e glorificado seja o nosso Deus para todo sempre. Amém e amém. Vamos nos colocar.